O tema da minha mensagem hoje é não compensa. Não compensa. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aqui. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que sempre nos edifica. Obrigado porque temos o privilégio de ouvir a pregação do Evangelho. Nós temos tantas testemunhos de irmãos que nem têm essa oportunidade como a nossa, que tem que viver escondido em lugares subterrâneos, e nós temos tanta fartura da Bíblia. Temos Bíblias para comprar, temos Bíblias em várias versões, e o Senhor nos dá a oportunidade de poder sentar em um lugar sem nenhum tipo de perseguição externa, Senhor meu Pai, para poder ouvir a Tua palavra. Muito obrigado pela liberdade que temos no nosso país. Muito obrigado por poder compartilhar a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Queridos, então a história de Davi é uma história que ela é repleta de acontecimentos. Então é um personagem na Bíblia que ele é tem muito conteúdo para falar dele. E o que nós vamos falar hoje dele aqui foi da sua queda. Então a pastora Vânia comentou com vocês que ele foi um escolhido de Deus, de um pequeno garoto que estava cuidando de ovelhas, de trás das malhadas ali, cuidando das ovelhas. Deus encontra ele e quer promover ele, e tira ele do pasto e leva ele até o trono. Então olha o que Deus faz, né? Deus ele tem essa característica mesmo. Deus é um Deus que honra. A Bíblia fala que ele tira o pobre do pó e faz ele sentar no meio dos príncipes. Então tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende. Fala, puxa, eu nunca imaginei estar num lugar desse, eu nunca imaginei viver isso, eu nunca imaginei participar disso. Então tudo isso é obra de Deus na nossa vida. Deus é que promove, Deus é que realmente coloca a gente nos lugares altos. E nós devemos sempre reconhecer o Deus que faz isso. Porém, a Bíblia fala que então Davi já era um rei, já tinha alcançado o prestígio, já tinha alcançado o reconhecimento do povo, era alguém que já estava realmente legitimado como rei de Israel, alguém que tinha ganhado a admiração de todas as pessoas. Só que tinha um período na história, e todos os anos acontecia isso, que era obrigatório os reis saírem para a guerra. Então todos os reis tinham que sair para a guerra, para ir realmente para o campo de batalha. Não só mandar as pessoas, mas o próprio rei tinha que ir para a guerra. E a Bíblia então começou aí o versículo 1 dizendo: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. E aí a Bíblia fala então que nesse dia Davi tomou uma decisão. Não sei qual é a motivação dele, não sei por que ele pensou que ele poderia ficar em casa, não sei por que ele pensou que ele não deveria ir para a guerra. E ele fala assim: não, eu não vou, esse ano eu não vou, esse ano eu vou ficar em casa. E ele manda pessoas ir no lugar dele: vai vocês lá e luta a guerra e tal. E esse dia foi o dia que começou a sua queda, porque ele ficou ocioso, ele ficou vulnerável. Então a Bíblia fala que provavelmente estava dormindo, e uma tarde Davi se levantou do seu leito. Então dá para ver aqui que estava dormindo até tarde, né? Estava dormindo até tarde, porque ele se levantou de tarde. Ele se levanta do leito, e aí a Bíblia fala que ele se dirige lá para o seu terraço. E quando ele olha do terraço do seu palácio, ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, porque ele estava numa posição alta, né? E a mulher lá no jardim tomando banho.
E ele olha para aquela mulher e ele, por estar ocioso, vulnerável nas suas próprias tentações, ele olha e ele fala: puxa, quem é aquela mulher? Aí o pessoal dá um relatório para ele: ó, aquela mulher é filha de tal pessoa e ela é esposa de tal pessoa. Só que ele não se importa com isso. Manda trazer a mulher. E o pastor Anderson Silva até comentou isso com a gente, né, que isso aqui não dá nem para você culpar a Betseba de nada, porque como é que ela vai dizer não para um rei? Ela estava totalmente refém ali, ela não tinha como falar: essa daí é safadinha também, porque ela é o rei, a autoridade máxima, manda ir lá na casa, e ela tinha que ficar quieta, ainda mais naquele tempo, né? Tinha que ficar quieta. Então ele vai e ele se deita com ela, não usou preservativo, né? Não se cuidou e ainda, além disso, ela engravidou. Ela engravidou depois dessa relação, uma relação só, engravidou. Eu lembro de uma história que isso aconteceu em Atibaia, porque às vezes a gente pensa que não, né? Mas tinha 2 irmãos que frequentavam uma igreja, irmãos gêmeos aqui em Atibaia. Isso é um caso verídico, que eu conheço o caso, conheço as pessoas. E eles estavam na igreja, ativos, né? Participavam de vigília, participavam de tudo. Só que um dia eles resolveram ficar que nem Davi, falou: não vou fazer nada, tal. Chegou a época do carnaval, eles acabaram indo para a festa do carnaval. E aí foram para o carnaval, deram lugar para a sua carnalidade. Um deles teve uma relação com a menina. Depois do carnaval bateu arrependimento, claro, e ele retornou para a igreja. Ele retornou para a igreja arrependido. Só que passou um tempo, ele começou a se sentir muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Procurou o médico e descobriu que tinha contraído o vírus da AIDS. Nessa única saidinha que ele teve para ir para o carnaval, foi o suficiente para destruir a vida dele. Então, por que o tema da minha mensagem hoje é não compensa? Porque o pecado não compensa. Pecado, gente, vamos ser sinceros, é uma coisa que provoca prazer na gente. Pecar é gostoso. Pecar é uma coisa gostosa, é uma coisa que satisfaz a gente. Isso não tem como a gente negar isso. A grande maioria dos pecados vai produzir em nós um certo prazer. Né? Você fazer o sexo com outras pessoas de forma descompromissada, você ir para uma festa, sensualizar e tantas outras coisas que o pecado oferece e que, a primeiro momento, é prazeroso. Então, o pecado, ele não é uma coisa que ele vai vir com um gosto ruim. Ele sempre vai vir com um gosto bom. Porque se vier com um gosto ruim, não vai fazer sentido. Ele não vai nem te provocar, não vai nem te levar a pensar naquilo. Então ele vai vir sempre com um gosto de mel. E isso é o grande perigo. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, a sua queda começa exatamente aqui. Esse pecado trouxe sérios prejuízos para a vida dele. Um pecado só que ele cometeu, que ele resolveu cometer, né? Abriu porta para outros pecados, mas uma puladinha de cerca, sabe? Uma saidinha fora da linha que ele resolveu fazer, pegando aquela mulher que não era mulher dele, tendo relação com ela. E aqui a Bíblia vai começar a dizer então que começa a destruição dele. Só que o grande problema é que isso a religião faz muito com a gente, que a gente não tem a tendência de confessar os nossos pecados. Então, quando a gente peca, a gente tenta pecar de uma forma bem feita para que ninguém descubra. Porque o nosso problema é as pessoas descobrirem o nosso pecado. O problema não é pecar, o problema é fazer assim: eu preciso pecar bem pecado para que ninguém descubra. Eu preciso fazer o meu crime perfeito, porque ninguém pode me descobrir. Então, o nosso maior medo não é pecar, o nosso maior medo é ser fragado no pecado. Esse é o nosso maior medo. Porque a gente tem muita reputação, então a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar. Por isso que as pessoas, um fuma escondido, o outro bebe escondido, o outro acessa pornografia escondido, o outro sai escondido. Por quê? Porque as pessoas, elas querem fazer um pecado bem escondido para que ninguém descubra. Só que elas esquecem, nós esquecemos, que os olhos de Deus estão
sobre todos os lugares, contemplando tudo. Então, mesmo que a gente se tranque em um lugar inacessível por outras pessoas, Deus vai nos enxergar naquele lugar. Deus vai nos ver no nosso pecado. Deus vai nos ver pecando e entristecendo o coração dele. Então, o que Davi faz? Quando Davi peca e a notícia chega, estou grávida, Davi fala, e agora? Eu preciso resolver esse problema. E é o que a religião, às vezes, nos incita a fazer. A viver uma vida de aparência. A tentar esconder as nossas misérias. A tentar esconder os nossos pecados. E aí ele então começa o seu plano para tentar esconder o pecado dele. Quando a notícia chega, versículo 6 vai dizer para nós: então Davi enviou mensageiros a Joabe, que era o capitão da guerra. Manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Urias era o esposo da Betseba. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe. Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então ele pergunta para Urias: e aí, como é que está o capitão da guerra? Como é que está a guerra e tal? Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Então olha o que o Davi começa a fazer. Chama o cara da guerra e fala: ó, vai para sua casa agora, vai descansar. O cara não entendeu nada. Poxa, que o rei está me agradando tanto assim, né? Poxa, estava na guerra lá, agora tá indo mandou ir para minha casa descansar. Manda um presente para ele. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio. Então Davi dá uma ordem para ele ir para casa. Só que quando Davi vai olhar no outro dia, onde que Urias está? Deitado no portão do palácio, com todos os seus servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? Porque o que Davi queria? Qual que era a ideia dele? Ele precisa ter relação com a mulher dele logo, porque aí o filho vai ser dele, não meu. Diz que tem um passarinho que faz isso aí. Não sei se você sabe da história do tico-tico e do chupim. Conhece? Diz que o tico-tico, ele vai lá e põe os ovinhos dele. Aí o chupim vai lá, isso é um fenômeno da natureza mesmo. Ele vai lá e ele quebra o ovo do tico-tico e bota o ovo dele no lugar, para o tico-tico chocar. Só que o tico-tico, a gente sabe que ele é um passarinho pardo. Ele tem uns risquinhos, ele é pardinho. E o chupim é um passarinho preto. E aí é comum, não sei se você já viu isso na natureza, mas às vezes você vê o tico-tico mãe saindo e um monte de passarinho preto correndo atrás dele. Porque, ou seja, não é filho dele, não é filho dele. Então, Davi queria fazer exatamente essa tática. Ele falou assim: se Urias deitar com ela, eu não vou precisar assumir essa criança. Olha o plano dele, eu não vou precisar assumir essa criança. Então, você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos e os servos do meu senhor já estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Então olha a consciência dele. Ele está dizendo o seguinte: como é que eu vou para minha casa ter uma noite agradável com a minha mulher enquanto todo mundo está na guerra? Que era o pensamento que o rei tinha que ter. E Davi está pensando: puxa, não vai ter jeito, esse cara não vai fazer o que eu estou pedindo. Juro pela minha vida, não, juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, e aquele dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele. E embebedou. Quer dizer, aí Davi tenta de novo. Eu vou dar umas pingas para ele aí, para ver se depois ele vai para casa e faz alguma coisa. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos seus servos e do seu senhor. E não foi para casa de novo. Mesmo bêbado, ficou com os amigos lá, porque falou: não é justo, eu não vou para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias, e a história vai continuar. Então o que Davi faz? Já que ele não consegue mandar o cara para ter relação com a mulher na casa, para resolver o problema da gravidez, então ele fala: a única forma é esse cara morrer.
Então ele vai quebrar aqui os 2 mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. Que é, não matarás e não adulterarás. Então 2 pecados ele comete aqui. Ele começou com um. Primeiro começou com o adultério. Mas um abismo chama o outro abismo. Porque o pecado é assim, você não vai resolvendo essas questões e ele vai te prendendo. O pecado é uma coisa que nos agarra, nos prende, se a gente não aprender a nos desprender dele. E a Bíblia também vai nos ensinar como viver uma vida assim. Então a história continua, eu não vou ler inteiro, mas aconteceu que ele morreu. O versículo 26, versículo 26 é assim, ó. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Se ela chorou por ele é porque ele era um bom marido, certo? Ela não estava conivente com nada daquilo. Poxa, o meu marido morreu. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. E ela se tornou a sua mulher. E lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Davi cometeu os seus erros, mas o que ele tinha feito, por mais que pareça que ele tinha consertado, né? Pronto, resolvi o problema agora, ninguém me fragou, ninguém está sabendo, abafou o caso, o Urias morreu de uma forma acidental, ninguém precisa saber de nada, fica só entre eu e eu, ninguém está sabendo de nada. Ele pegou agora, vai passar pelo bom moço ainda, olha, o marido dela morreu, ela vai vir, pode deixar, eu vou dar honra, vou trazer ela para morar no meu palácio. Só que a Bíblia fala que aquilo que ele fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus olhou para aquilo não com os bons olhos. Então o pecado, ele é extremamente destruidor. O pecado destrói a nossa vida. E a grande maioria dos crentes ainda tem uma vida dúbia. Como eu falei, o nosso grande problema não é pecar. O nosso grande problema é não ser fragado. Então a gente quer esconder. Então muitos de nós ainda temos pecados de estimação que guardamos e escondemos muito bem. E dá para passar 10 anos numa igreja pecando, 20 anos numa igreja pecando, tendo 2 famílias, 3 famílias, como acontece. Não teve um caso agora recente de um pastor famosíssimo do país, pastor de prestígio, ele, um cara de internet, não vou falar o nome dele para não expor, mas devia expor também, que já está exposto, né? Mas enfim. Mas era um cara de um conteúdo maravilhoso. Você parar para ouvir uma pregação dele e falar, meu, que pregação, meu, cara admirável. E aconteceu um caso que é o seguinte, a moça do louvor da igreja, o filho dela nasceu, já estava com 15 anos, filho, acho que 15 ou 10 anos, uma coisa assim. E o pai achava estranho que o filho tinha a cara do pastor. Estou falando para você. Achava estranho, falando, será que meu pastor é tão ungido que até meu filho parece com ele. E aí a denúncia veio à tona, o pastor negou até o último. Não. Fizeram o teste de DNA e não era que o filho era filho do pastor mesmo. Pastor pregando a vida toda e escondeu bem escondido o seu pecado. Então isso a gente tem a tendência de fazer, porque a religião ela nos oprime exatamente para a gente não se expor. Então a religião faz isso, ela fala assim, esconde bem isso daí para ninguém descobrir, esconde bem o seu pecado para ninguém perceber. Só que não adianta ficar bem diante dos homens, e os olhos de Deus estão vendo. E a Bíblia fala assim, que aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus estava vendo. Então por isso que eu falo, o pecado não compensa. Você pode esconder de homens, pode esconder muito bem, porque a punição do homem ela significa nada perto da eternidade, nada. Então o julgamento que o homem vai fazer em relação a você, em relação ao seu pecado, não representa nada. Por quê? Porque se a gente não tiver um temor de saber, Deus está me vendo, Deus está me enxergando, então não dá para a gente ter uma vida dúbia. Todos nós aqui temos tentações,
porque somos seres humanos, temos inclinações, temos uma semente maligna dentro de nós ainda, que é o pecado original. Então todos nós temos uma inclinação para isso. Só que toda vez que a gente vai fazer uma conta do pecado, a gente precisa, porque assim, ó, na era da graça, o pecado ele pode ser totalmente dominado. Ninguém mais peca porque o pecado foi mais forte. O pecado não é mais forte do que o Espírito de Deus e que a força de Deus em você. Então toda vez que você estiver diante de uma situação de pecado, o pecado não vai acontecer repentinamente. Você vai ter uma oportunidade de dizer não, você vai ter uma oportunidade de fazer uma conta. E um pastor que eu gosto muito falou assim que quando ele, é uma coisa que eu uso para a minha vida, que ele ensinou, que ele faz uma conta. Quando aparece uma situação de pecado, ele faz uma conta. Por exemplo, vamos imaginar que é um pecado na área sexual, sexo oposto. Aí você pensa, puxa, essa mulher é bonita, igual a Batseba, né? É bonita. Poxa, olha, uma mulherona, tal, tá dando mole para mim. Aí você fala, poxa, aí você começa a fazer a conta, mas se eu ir pro lado dela, o que vai acontecer? Aí você começa, vou perder minha família, vou perder minha dignidade, vou perder patrimônio, vou perder respeito dos filhos. Aí você começa a fazer a conta de tudo que você vai perder. E aí é broxante. É verdade. A mulher não deixa de ser tão bonita, porque não compensa. Você fala, não compensa. O que eu vou perder é tanto que não compensa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de um prazer com uma mulher por causa disso. Então, em todas as áreas, é uma área moral de dinheiro. Ah, vou meter a mão nesse dinheiro aqui que não é meu, tá fácil esse negócio. Mas aí você começa a fazer as contas, mas se der errado, você faz a conta e aí no final você vai falar assim, não compensa, não vale a pena. Então o pecado não compensa, em nenhuma forma. O texto continua, e agora a gente vai lá no capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Não, a gente já estava no 11, né? Agora a gente vai lá para o capítulo 12. E no versículo 1, tá? Diz assim: Davi estava sossegado, achando que tinha resolvido o problema do pecado, escondido bem, vivendo religiosamente, com a cara limpa, achando que estava tudo certo, que estava vivendo uma vida, um bom religioso, ninguém vai me ver, ninguém vai me perceber. Mas Deus tinha visto. E aí a Bíblia fala então que ele vai receber uma visita inesperada na casa dele. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, para contar uma historinha para ele, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços, ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então ele contou uma historinha, literalmente dizendo assim, ó, o homem pulou a cerca para pegar a ovelhinha do outro. E o Davi então, cheio da moralidade da religião, cheio de moralidade, não lembrava do que ele tinha feito, né? Já estava com a mente cauterizada, não associou a história que o cara contou com o que ele tinha feito. E aí o Davi faz o quê? Então, versículo 5: então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Implacável, deve ser morto esse cara maldito. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você, Davi.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel, rei sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, teria acrescentado tais e tais coisas. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Então, olha o que esse pecado fez com Davi. Esse pecado arruinou a vida de toda a trajetória dele, de sucesso, de conquista, sabe? Que Deus estava honrando ele. Daqui para frente agora, ele vai continuar sendo um homem de Deus, vai continuar sendo um homem de muitos exemplos para nós. Só que daqui para frente Deus falou para ele assim: agora, por causa disso, Davi, nunca mais a espada vai sair da tua casa. Nunca mais você vai ter paz agora por causa disso. Você vai ter que conviver com esse pecado que você cometeu. Isso vai reverberar na sua vida e nas próximas gerações. Porque o pecado é assim, o pecado não afeta só quem pecou. O pecado afeta outras pessoas. Tem uma frase que a gente fala que não existe pecadinho e nem... Todo mundo já viu essa frase, sim ou não? Amém? E essa frase, ela tem uma meia verdade nela. Não é uma verdade completa. Porque quando Deus olha para o pecado é pecado. E a palavra pecado, a teologia estuda esse tema, né? Tem uma matéria da teologia que chama hamartiologia, que é o estudo do pecado. Então, quando fala-se de pecado, de fato, o pecado é um só. E o que é pecado? O pecado foi quebrar a transgressão, né? Transgredir a lei de Deus. Isso é um pecado. Então, o pecado, de forma generalizada, é um só. É quando eu transgrido a lei de Deus, eu estou pecando. Ponto. Só que, de fato, não existe pecadinho nem pecadão. O que existe é consequências maiores e consequências menores, dependendo do pecado que você cometeu. Então tem pecados que são pecados, mas que não vão produzir uma consequência tão destruidora quanto outros pecados. Tem pecados que vão destruir você muito mais, e tem pecados que vão deixar marcas na sua vida, só que você pode superar aquilo mais rápido. Agora tem pecados que você tem que carregar por muito tempo. E era o que aconteceu com Davi, porque ele cometeu aqui 2 pecados. Ele cometeu, quebrando dos 10 mandamentos, ele adulterou e ele matou. 2 coisas horríveis. E Deus está tratando com ele. E está dizendo para ele: Davi, não tem o que fazer, você vai precisar agora a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou, tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque o que você fez em segredo, olha aí, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ele vai se arrepender. Ele fez com rapidez o que Adão não fez no jardim do Éden. Adão, quando foi confrontado, ele preferiu ainda assim culpar os outros. Preferiu ainda assim encontrar um culpado. Davi rapidamente vai se arrepender. Ele vai dizer: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Está perdoado. Você pediu perdão? Está perdoado. Glória a Deus. Você está perdoado. E você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então agora ele vai começar a ter consequências. Porque assim, o perdão de Deus, e a gente não pode confundir isso, o perdão de Deus não isenta a gente das consequências do pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoado por Deus sempre nós vamos ser. Porque se fosse assim, o cara vai lá, pula a cerca,
engravida uma mulher, ele pede perdão para Deus, aí o neném some da barriga? Não, vai ter que nascer um neném, o cara vai ter que pagar pensão, o cara vai correr o risco da mulher dele não perdoar ele, perder o casamento. Tem casos, eu já vi casos do cara trair a esposa, engravidar outra mulher, e a mulher conseguir, com a graça de Deus, perdoar e conseguir tocar a vida de novo. Amém. É nobre. Não estou aqui dizendo que você tem que fazer ou não tem. Se Deus te deu força para tomar essa decisão, parabéns. Mas tem pessoas que têm um coração tão endurecido que ela fala: se me trair é uma vez só, nunca mais eu quero chegar perto desse cara de novo. E o cara às vezes amava a mulher dele. Mas se ele amasse, ele disse sim para o pecado. Ele teve uma inclinação para o pecado, não conseguiu dominar aquela situação, caiu no pecado e virou uma bola de neve, não conseguiu sair daquilo mais. Então o pecado, ele é extremamente destruidor. E eu estou pregando isso para você não de forma emocional, mas de forma racional, porque a gente tem que tratar esse assunto racionalmente. O pecado, quando a gente está diante dele, não tem como a gente falar assim: ai, foi mais forte que eu, ai, ficou me puxando. Não existe isso, gente. Não dá para você jogar a culpa no diabo, não dá. Quando a Bíblia fala de onde é que vem isso? Vem da gente mesmo, do que está aqui dentro. Por isso que nós precisamos estar em dia com a nossa espiritualidade, cuidar da vida espiritual, cuidar da nossa vida espiritual. Então tem muitas pessoas que a gente às vezes olha e fala assim: nossa, aquele cara ali, olha a moralidade dele. Por quê? Não estou dizendo todos, né? Mas tem muita gente que a gente olha o estereótipo, porque hoje nós vivemos numa geração dos estereótipos. Então a gente admira pessoas pelo seu estereótipo. Então a gente vai, por exemplo, segue uma pessoa na internet, aí acha bonito por causa das palavras dele. Narrativa, gente, todo mundo tem. Um bom discurso todo mundo tem, mas não pode enganar a gente. Tem gente que fica com aquela conversinha tal, e é empoderado e não sei o que, e fala, e a gente acha que aquela pessoa ali é a pessoa mais perfeita do mundo. Não. Tem muitas pessoas que a diferença é que elas escondem muito bem as suas mazelas. Elas sabem esconder muito bem os seus pecados. Então o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é um homem quebrantado, um homem que se quebranta. E aí então, mediante tudo isso, que daqui a pouco eu vou contar as consequências do pecado de Davi, o que isso fez com a família dele. Mas a primeira coisa que vai produzir, depois que ele tem um encontro com Natã, ele vai produzir um salmo, que eu quero ler com vocês, o Salmo 51. E o próprio título desse salmo, em algumas bíblias, vai estar escrito aí: Salmo de Davi, depois que Natã visitou a casa dele. Em algumas bíblias aí está escrito isso, o subtítulo. Salmo 51. Eu vou ler aqui na minha, tá? Eu estou usando a NAA, tá, Kaique? Eu nem falei para você. Ele começa assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, ele está realmente arrependido. Poxa, eu fiz uma besteira e não tem mais como resolver isso. Eu já matei o cara, a mulher engravidou, o negócio fugiu do meu controle. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Isso é importante, gente. Uma pessoa de Deus conhece as suas transgressões. Uma pessoa de Deus conhece as suas misérias. E você não deve carregar isso. Você deve ter uma atitude de rendição a Deus e se expor diante de Deus. E, se preciso for, diante de outras pessoas. Porque a gente caiu nessa ideia assim: não, eu confesso aqui para Deus, está tudo certo. Por quê? Porque você sabe que Deus não é tão humilhante você confessar para Deus. E por que a gente tem dificuldade de falar para os outros? Porque a gente tem reputação. Mas é bíblico isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então o pecado é uma coisa que tem que pôr para fora. Tem que se expor.
E eu não estou dizendo aqui como regra. Não, é uma regra, tem que. Não, eu estou dizendo para você que isso é uma revelação. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar das minhas mazelas para ninguém, porque eu não quero passar atestado de perfeição para ninguém aqui. Eu não quero passar atestado aqui do pastor com a auréolinha, de jeito nenhum. Então, se precisar me expor aqui, eu tiver que chegar aqui na igreja, pegar o microfone e falar: gente, aconteceu isso, acabei errado nisso aqui e tal. Então eu tento viver como Jó, uma vida cuidadosa. Não é que eu não tenho tentação, não é que eu não tenho inclinações, mas eu tento viver uma vida cuidadosa. Por quê? Porque eu sei que o pecado, se eu der lugar para o pecado, muita gente cai junto. É a matemática que eu faço. Aí eu falei, aí é broxante. Por quê? Porque um pecado que eu cometer, está em jogo minha família, meus filhos, a igreja, o meu ministério, tantas coisas. Perder minha esposa, estou ficando velho já, imagina eu perder a minha esposa agora nessa altura do campeonato, né? Vou fazer 25 anos de casado, para a glória de Deus. Então a gente leva uma vida cuidadosa. Não é que é perfeito, não, é uma vida cuidadosa. Como dizia o Chapolin Colorado, todos os meus movimentos são friamente calculados, né? E é assim que o crente tem que andar. Os meus movimentos são friamente calculados. Mas se vê uma menina bonita dando mole para mim, eu falo assim: eu sou muito feio para essa menina aí. Eu tenho alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu já vou me proteger, ô Jairão. Protegendo. Não. Então sempre esse coração. E Davi fala assim: eu conheço as minhas transgressões, eu conheço. E o meu pecado está sempre diante de mim. Muito forte. Esse salmo aqui é um dos salmos mais fortes dos salmos que tem, que eu reconheço. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tidos por justos no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, olha o que ele está dizendo para Deus: Deus, eu pequei contra o Senhor. O que o Senhor falar, eu estou errado. O que o Senhor falar, eu reconheço, porque o seu julgamento sobre mim vai ser puro. Porque eu errei, eu não vou ficar dando desculpa aqui para o Senhor, eu errei mesmo, eu errei. Aí ele fala assim: eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele fala: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo como a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, forte. Não me lances fora da... Olha só a preocupação dele, gente. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque essa é a pior coisa que pode acontecer. Esse é a pior coisa que o pecado faz com o ser humano, é isso. É quando você é lançado fora, porque Deus é santo. E a gente não pode ocultar esse atributo de Deus. Deus é santo. E se lá no Éden ele se comportou exatamente expulsando Adão da sua presença, Deus não mudou. Porque Deus e o pecado não vai conviver junto. Por isso que quando a gente fala da nossa relação com Deus, e Jesus vem na frente dessa relação, porque o sangue de Jesus aplaca a ira de Deus. Mas o pecado, ele é extremamente destruidor. Então ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. E restitui-me, olha que forte, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Porque o pecado faz isso. O pecado tira até a alegria de ser salvo, até a alegria de estar na presença de Deus, de ser salvo. O pecado faz isso com a gente. Por isso que não compensa uma vida de pecado, não compensa. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua... o número 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue,
ó Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agrada de sacrifícios. Isso aqui é muito interessante também, porque às vezes a gente pensa que é isso, né? Eu vou pagar uma penitência para agradar a Deus, eu vou pagar uma penitência aqui, vou fazer uma coisa para ver se Deus me perdoa, vou fazer tudo certinho. Não, não é isso. Do que Deus se agrada? Ele fala assim: não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os oferecerei, e não tens prazer em holocaustos. Ou seja, não é isso que vai mudar a nossa relação com Deus. Então, no que Deus tem prazer? Ele fala assim, ó: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, o que Deus não despreza? Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Um coração que tem facilidade de se arrepender, de reconhecer as suas misérias, de reconhecer os seus pecados. É isso que vai realmente mudar o nosso relacionamento com Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas sobre o altar serão oferecidos novilhos. Então esse salmo aqui é um salmo que mostra o Davi totalmente quebrantado, totalmente arrependido diante do seu pecado. Mas lembrando, houve um arrependimento sincero. Mas aí Deus não olhou e falou assim: tá bom, Davi, você se arrependeu, então agora eu vou tirar a espada. Não, porque a espada é uma consequência do seu pecado. Então o cara foi lá e cometeu um pecado de pedofilia, se arrependeu profundamente do seu pecado, mas vai ter que cair na justiça e vai ter que ser preso, vai ter que pagar as contas desse pecado. E nem por isso Deus deixou de ser Deus. Esse cara não tem o direito de falar assim: Deus me abandonou, olha o que ele fez. Não foi ele que fez, foi você que fez. Então a gente tem que andar cuidadoso com tudo isso. A Bíblia fala assim, Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o pecado, ele vai sempre depositar na sua conta o salário. E às vezes não é uma morte física, porque é isso que Adão e Eva pensaram lá no Éden. Só falou que se a gente comesse ia morrer, ninguém morreu. Mas a morte não necessariamente pode ser uma morte física, pode ser a morte do seu casamento, pode ser a morte das suas finanças, pode ser a morte da sua família, pode ser a morte da sua saúde e tantas outras coisas. O salário do pecado é a morte. Eu gosto muito dessa frase que o pastor Augusto Nicodemos sempre fala, e por isso que eu estou pregando essa mensagem aqui, porque diz assim, é tarefa de todo pastor, não deixar os crentes da sua igreja pecarem em paz. É tarefa de todo pastor não deixar os crentes de sua igreja pecarem em paz. Por que é então importante falar sobre isso, gente? Porque hoje existe uma linha da igreja que foi para a linha do triunfalismo. Então todo culto que você vai é uma palavra de triunfo. Você vai vencer, você vai derrubar, você vai não sei o quê, você é isso, você nasceu para vencer, e tudo isso é bom ouvir. Mas isso não vai livrar sua alma do inferno. Então todo pastor tem o dever de não deixar os crentes da igreja pecarem em paz. Por isso que essas mensagens têm que estar no púlpito da igreja. Mensagens de pecado, confrontando o pecado, sabe? Mexendo com as pessoas em relação aos seus pecados. Porque senão a gente vive uma vida com a mente cauterizada. E vive, Deus está me abençoando. Porque a gente confunde bênção de Deus com aprovação de Deus. São duas coisas distintas. Não é porque Deus está me abençoando que quer dizer que Ele está me aprovando. É igual um pai, por exemplo. Você vai lá, você é pai. A Bíblia fala que você, sendo mal, você consegue dar boas coisas para o seu filho. Agora, seja sincero, tudo que você dá para o seu filho é porque ele merece? Não, porque tem hora que você tem vontade de não dar nada, porque você sabe que ele não merece. Mas mesmo assim, a gente é bobão, né? A gente é bobão, vou comprar um celular para ele. Aí compra o celular para o filho, mas ele não mereceu.
Ele não passou de ano, ele não está tirando nota boa na escola, ele está respondendo tudo. Mas aí a gente fica com... poxa, vou comprar um celular para ele. Compra. Vou dar um videogame para ele, vou dar uma bicicleta para ele. Deus é assim. Então não confunda. Porque está dando tudo certo na minha vida e não sei o que. Deus não pode ser medido por prosperidade. Porque senão, onde dá Deus na África? Se a gente for medir Deus por coisas materiais, aonde é que dá? Então Deus não está na África, então Deus não está na África. Então não confunda, porque isso pode ser uma ilusão. Sabe, como é que chama quando a pessoa vem no deserto? Miragem, pode ser uma miragem. A prosperidade é bênção, glória a Deus. A Bíblia fala assim, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Só que não confunda, se você está vivendo uma vida próxima, você também precisa estar alinhado com a proposta de Deus em relação à santidade. Isso é muito importante. O amor de Deus não passa pano em nossos pecados. Então Deus não vai passar pano. Ele nos perdoa, mas não nos isenta das consequências. Eu gosto muito de pensar nessa história aqui do filho pródigo. A Bíblia fala que esse filho, ele pecou, deu uns 5 minutos nele, né? E ele saiu na rebeldia da vida. Chegou para o pai dele e falou: pai, me dá minha parte da herança, porque eu vou embora, não quero mais viver aqui com o senhor enchendo meu saco, falando na minha cabeça, não, daqui. O pai pegou, foi lá, parte do dinheiro, deu para ele, falou: pode ir então. Porque Deus sempre vai deixar você ir. Porque esse pai dessa história de Lucas capítulo 15 é Deus. Deus sempre vai deixar você ir. Deus não vai segurar você para você não pecar. Não, se Deus não me segurar, eu vou pecar. Não conte com isso. Não conte com Deus segurar você, porque você vai precisar ter a sua decisão em relação ao pecado. Seria bom, né, se Deus amarrasse a gente, né, pra gente não pecar. Igual aquelas mães que tem aqueles filhos que estão na droga, ela vai e amarra o filho, né, põe uma corrente. Já viu? Quem já viu na televisão? Amarra lá o filho. Resolve amarrar? Não resolve amarrar. Porque amarrar é paliativo, é igual fazer acampamento de carnaval na igreja, que é uma coisa que a gente nunca fez. Por quê? Qual que é a ideia da igreja de fazer acampamento de carnaval? Prender os crentes para eles não ir para o carnaval. Qual que é a vantagem? Não, tem que deixar solto mesmo, para ver se está pronto. Porque qual que é a vantagem de você segurar o cara no carnaval? Não, vamos fazer aqui um campo de proteção para ele não ir para o carnaval. Não, se ele quiser ir, ele tem que ir mesmo, vai, pode ir. Porque Deus não vai segurar você para você não pecar. Deus vai te dar a porta aberta. Aqui está aqui o pecado, está aqui a bênção, está aqui a maldição. Escolhe, pois a vida e você vai viver. Pronto, é assim que Deus trabalha. A Bíblia é recheada desses exemplos. Então o filho pródigo sai, vai ter as suas experiências. A Bíblia fala que ele vai pegar o dinheiro, vai gastar, vai viver regaladamente, vai sair com mulheres, ele vai viver do jeito que o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, as consequências vêm daquele pecado. E ele chega no pior estágio, ele está lá, no fundo do poço. O porco estava vivendo melhor que ele, porque ele olhava para a comida do porco, estava querendo comer a comida do porco, desejou comer a comida do porco, é o que está escrito aqui na Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 17 diz assim, então caindo em si, na hora que ele estava lá, naquele ambiente, ele cai em si. Porque chega uma hora que a gente precisa cair em si. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que esse pecado está fazendo? Então, é hora de abandonar os pecados de estimação, gente. A igreja não está aqui para controlar você. Não vou botar uma fiscalização na sua vida, uma tornozeleira eletrônica para controlar você para onde você está indo. Mas você deve saber o que você está fazendo. Você, como um cristão, deve ser responsável pelas suas decisões. Como você está vivendo o cristianismo, como você está vivendo sua vida cristã. Eu estava lá do outro lado do mundo, ninguém me conhecia lá. O pastor Tiago podia armar um plano lá e falar: vamos fazer umas coisas doidas aqui, pastor? Ninguém está vendo nós aqui mesmo? Mas nós somos cristãos, representamos Cristo em qualquer geografia, aonde a gente estiver. Mas eu sou responsável pelo cristianismo que eu carrego. E você também, igualmente, deve ser responsável pelo cristianismo que você carrega. Você não precisa de babá
A Bíblia fala assim que quando a graça de Deus vem, a lei tinha essa finalidade. A lei ela servia de aio, né? Preceptor de alguém que não tem capacidade de decidir. Mas quando a graça de Deus chega na nossa vida, o que acontece? Essa graça faz o quê? Ela nos dá autonomia. Ela nos dá autonomia para viver o cristianismo. E para dizer não para o pecado. E aí esse jovem foi lá, arregaçou com a vida dele, destruiu a vida dele, cai em si, e aí ele faz uma pergunta no seu cérebro, né? Um pensamento no seu cérebro aqui, racional. Ele fala assim, ó: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e aqui estou morrendo de fome? Não faz sentido essa vida que eu estou levando. Ele fala assim: eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e vou lhe dizer. Olha a humildade dele. Ele não está chegando por cima da carne seca. Está falando, pelo menos eu vou voltar lá para a casa do meu pai, vou pedir um emprego para ele, pelo menos, porque eu já errei. Ele fala assim: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa, vista nele, põe um anel no dedo dele, sandálias nos pés, mata um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, olhando a grosso modo o texto, a gente não vai ver aqui consequências para ele. Por quê? Primeiro porque o texto, quando está mostrando, esse texto aqui está falando de Deus. Esse pai dessa história aqui é Deus. E Deus, ele não é como os homens. Os homens são carrascos. Os homens são maus. Os homens, eles ainda gostam da unha por dente por... Como é que é? Olho por olho e dente por dente. O homem ele é assim, ele é implacável. O homem, quando ele quer fazer algo, quando ele quer punir o outro homem, ele é ruim para punir o outro homem. Então é melhor cair na mão de Deus. Então, na mão de Deus, quando Deus te perdoa, Ele te perdoa mesmo. Ele pega o seu pecado e Ele joga lá no mar do esquecimento. Então não pensa que você está sendo punido por Deus quando você peca. As consequências não é Deus o tempo todo dando chicote. Está vendo, seu infeliz? Você foi fazer isso? Está aqui, ó, pá, apanha aí mesmo. Não é assim. As consequências fazem parte de um processo espiritual. Não é a punição direto de Deus chicoteando você o tempo todo, porque Deus não tem prazer nisso. Então, quando você peca, quando você pede perdão para Deus, o que acontece? Automaticamente você é perdoado. E Deus não se esquece, e Deus não se lembra mais dos seus pecados. Isso é um fato bíblico, e não posso negar isso de você. O problema é aqui na terra. O problema é aqui. Oh, Deus me perdoa porque eu fumei a vida toda. Legal, mas você já pediu perdão para Deus. Agora o seu pulmão não aceitou o perdão. O seu pulmão não entendeu isso. Oh, Deus, eu peço perdão para o seu pulmão, também te peço perdão. O pulmão fala assim: tarde demais. O jovem que fica na masturbação, por exemplo, que é um pecado que acontece muito na juventude e nos adultos também. Muito homem casado ainda nesse vício. Parece que não, gente, mas isso traz um prejuízo sexual muito grande para a vida de um homem. Por quê? Porque, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas nunca que o órgão genital da mulher vai provocar a mesma pressão que uma mão. Então isso na hora que você for casar e ter relação com a mulher, a masturbação que você viveu a vida toda fazendo vai te trazer problema no seu casamento, como a ejaculação precoce e tantas outras coisas. Eu oriento os meus filhos muito sobre isso. Não é só a questão do o pecado em si, não, as consequências que isso traz. Gente, isso é muito sério. Então tem coisas que são terrivelmente prejudiciais, que vão arrebentar com a sua vida. Então, o filho pródigo, ele chega diante do pai dele, pede perdão e o pai perdoa.
Olha só que interessante, traz um anel, põe no dedo dele. Só que, mesmo ele sendo perdoado pelo pai, ele teve que conviver com o irmão mais velho. O tempo todo jogando na cara dele. Você foi safado. Você pegou a herança do pai. Não sei o quê e tal. Porque Deus perdoa, mas os homens têm dificuldade com isso. E é difícil cair na mão dos homens. A Bíblia fala, um texto aqui também de 2 Samuel. Davi, ele cometeu um pecado. Outro pecado de Davi foi contar. Fazer o censo. Lembra que ele contou? O povo, o exército dele? Porque aquilo, o que acontece? Ele contar aquele exército ia servir como uma garantia para ele. Tipo assim, ele ia se garantir no exército. Deus ficou bravo com isso. Deus não queria que ele contasse. E aí o texto diz assim, ó, 2 Samuel 24:10, diz assim, ó: depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que eu fiz. Mas agora, ó Senhor, eu peço que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma loucura. Ele falando para Deus: Deus, eu fiz uma loucura, eu não devia ter contado. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Olha o que Deus vai falar para ele: vou dar 3 opções para você aí, Davi. Escolha uma delas para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e ele lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo do seu inimigo, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos na mão do Senhor, porque são muitas suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Deus falou para ele escolher 3 punições. Escolhe uma aí. Aí ele escolheu aquilo que tinha mais a ver com Deus, que era Deus que ia tratar. Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Então vai acontecer isso. Você vai trair sua esposa? Beleza, vai cair na mão dela, porque vai ter que contar com o perdão dela, se ela vai aceitar, se ela não vai aceitar, se ela vai querer retomar o casamento, se ela não vai querer. Seus filhos, se seus filhos vão te respeitar de novo. É horrível. É horrível. Então todo crente precisa andar cuidadosamente. Ele tem que andar cuidadosamente. Para você ter uma ideia, olha o que aconteceu, os pecados de Davi, as consequências. Primeira consequência: perda do primeiro filho com Betseba. A mulher engravidou, o filho morreu. A primeira consequência. Segunda consequência: escândalo sexual. Estrupo do seu filho Aminon com a sua filha Tamar. Um irmão estrupou a irmã. A espada na casa dele. Terceiro: assassinato de Aminon a mando de Absalão. Um irmão matou o outro. Olha aí, a desgraça por causa de um pecado, gente, que parecia inofensivo. Olha só o que está acontecendo: usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este. Lembra que falou que as mulheres iam ser expostas publicamente? Tá aqui, ó. Então são várias consequências. A morte de Adonias, amando de Salomão, a multiplicação de mulheres e idolatria de Salomão, porque aí foi se arrastando aquele pecado. Aquela consequência foi destruidora. O pecado, gente, não é uma força incontrolável. Podemos pecar ou podemos dominar o pecado. Então não tem desculpa para ninguém, nem para mim nem para você. O pecado ninguém pode chegar aqui falando: pastor, eu fui fraco. Você pode até reconhecer que você foi fraco, mas só depois que caiu, né? E na hora que estava lá no bem bom, não tinha fraqueza. Porque é assim. Então você é livre até para pecar. Porém, não pode reclamar das consequências do pecado. Não é um direito seu. Alguém disse um dia, né? Você pode escolher o que planta, mas não pode escolher o que colhe. Porque a colheita é obrigatória. Plantou, colheu. Não tem para onde correr.
Quando a gente vê lá no Éden, por exemplo, o Caim estava muito irado com o irmão dele, não estava? Não é isso que a Bíblia fala? O irmão foi lá, ofereceu a oferta, o Abel foi lá, ofereceu a oferta. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Em vez dele olhar para dentro dele e falar assim, poxa, o que meu irmão fez de diferente? Eu vou perguntar para ele. Poxa, eu preciso me quebrantar, eu preciso ter uma outra postura. Mas o que ele escolheu? Escolheu deixar nutrir no coração dele ódio do irmão. E aquele ódio foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia Deus apareceu lá e falou para ele, ô Caim, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que seu semblante está assim, cara? Por que você está aí todo nervosinho? E o texto diz assim, ó, então o Senhor disse, por que você anda irritado? E por que você está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, muda a sua atitude, o problema não é o seu irmão, o problema é você. Mas se não fizer o que é certo, aí ele fala assim, eis que o pecado está na sua porta. Porque ele estava vendo que aquele sentimento que ele estava nutrindo não ia dar uma coisa boa, não. O desejo dele será contra você. Desculpa. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Gênesis 4, do 6 ao 7. É necessário que você domine. No próprio Antigo Testamento, Deus está dizendo para Caim, você pode dominar esse negócio. Corrige isso daí. Deus não prendeu, Deus podia ter evitado a morte de Abel, se Deus quisesse. Deus não podia ter falado assim, não, vou matar Caim antes aqui, que ele não vai matar Abel, não. Não, Deus deixou livre. E ainda falou para ele assim, ou você muda, ou então isso aí vai destruir você. O pecado está na tua porta. E a consequência que Caim levou? A Bíblia fala que ninguém sabe, é uma incógnita até hoje, mas ele teve que sair errante pela terra com uma marca na vida dele, que a gente não sabe nem até hoje que marca que é. E viveu terrivelmente aquelas consequências. Romanos 6,12 diz assim, do 12 ao 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não pode dominar a gente. O pecado não pode. Então, onde que o pecado consegue ganhar força? Em uma vida que está desconectado de Deus, que não está exercitando a vida espiritual, achando que a vida dele é só aqui na terra, aqui, só as nossas relações horizontais. Não, nós temos um vertical. Temos um Criador, temos que nos humilhar, temos que nos arrepender. E por fim, depois de pecar com Betseba, Davi escreve o seu último salmo também aqui em relação a isso, que é outro salmo muito forte, eu quero ler com você. Salmo 32, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, olha aqui que forte. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele está dizendo que o pecado trouxe prejuízos até na sua própria saúde. Porque pecado faz isso também com a gente. O pecado pode destruir a nossa própria saúde. E tudo isso por quê? Porque ele
se reservou, ele preferiu ficar tentando esconder, preferiu ficar tentando, sabe, resolver os pecados sozinho aqui. Ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou com o calor do verão.